Olá, maravilha? Hoje eu quero contar para vocês a história de um artista. Tudo começou em 1966, quando eu nasci. Eu nasci em Goiânia e logo nós fomos morar numa fazenda próxima aqui da região, próxima a Bela Vista. E ali eu cresci como criança, depois nós voltamos para Goiânia em 1973. E nós formamos uma família de 12 irmãos. Então, uma família grande, né? Tem muitos sobrinhos, muitos cunhados, é uma família grande. Então eu cresci em meio a essa família grande e fiz tudo o que tinha que fazer quando era criança. Brinquei muito e sempre me envolvi muito nos meus trabalhos do dia a dia. Logo eu fui para a escola. Eu tinha ali na faixa dos meus 8 anos. E quando eu fui para a escola eu já sabia ler e escrever e fazer conta, porque as minhas irmãs já tinham me ensinado. Então eu já entrei na escola no segundo ano. Nem fiz aqueles primeiros anos da escola, né? Já cheguei na escola adiantado. E sempre tive aptidão por trabalhos manuais. Na escola, inclusive, eu sempre era o primeiro da classe naquela matéria antiga, né? Educação artística. Eu gostava muito dessas coisas. Então, eu era muito bom de desenho, de pintura, de fazer trabalhos manuais. E desde criança, então, eu sempre gostei de fazer isso. Eu quero contar para vocês aqui essa história de como eu vivi, como eu cresci, o que eu fiz, qual o tipo de trabalho que eu desenvolvi. Eu quero começar com o meu primeiro trabalho. Acreditem ou não, o primeiro trabalho que eu entrei, eu tinha cerca de uns 10 anos de idade. Eu entrei trabalhando numa churrascaria chamada Churrascaria Varanda, próximo ali ao Teatro Goiânia, logo atrás, ali perto da Rua 3. Talvez hoje, acho que nem tem mais essa churrascaria, mas naquela época meu irmão trabalhava lá, e eu então era bem pequeno ainda, bem novinho, e fui trabalhar, fazendo serviços ali gerais e tudo. Mas com o tempo eu aprendi a tomar conta da churrasqueira, bem novinho ainda, então já fazia essas coisas desde pequeno. Sempre gostei desses trabalhos mais manuais, né? Depois eu fui trabalhar numa serralheria que era do meu cunhado, a serralheria do José. Então eu ali aprendi a trabalhar com pintura, soldar ferro, aquelas coisas de serralheria. E eu era bem novinho ainda, devia ter talvez uns 12 anos, por aí. Depois disso eu fui trabalhar com meu irmão, que era camelô. Meu irmão tinha aquelas bancas de camelô, né? Ia pra feira hippie, tinha uma banca ali perto das lojas americanas, na Avenida Anhanguera, em Goiânia. E eu fiquei ali uns tempos trabalhando com ele, aprendendo essas coisas. E depois disso eu fui vender bugigangas. Eu vendia pamonha, picolé, vendia aqueles catavento que a gente mesmo fazia, vendia pipa. Eu era engraxate, eu era todas aquelas coisas que um menino podia fazer, eu fazia. Interessante que eu gostava muito de fazer pipa naquela época. E eu aprendi a fazer as melhores pipas. Depois eu passei até a vender essas pipas na feira, ensinava a meninada a fazer. Enfim, eu gostava muito desses trabalhos manuais. Depois disso, quando eu fui crescendo um pouco mais, já adolescente, aí, com uns 15, 16 anos, eu passei a vender lustres. Sabe aqueles lustres de pôr nos tetos, nas casas? Então eu ia nas casas vendendo aqueles lustres, fui aprendendo a vender. Depois até passei um tempo naquela empresa que vendia lustre, eu fui ser cobrador, né? Porque eles vendiam parcelado para as pessoas, então eu ia nas casas cobrar aquelas parcelas para essa empresa. Eu também trabalhei como auxiliar numa oficina mecânica lá na região de Campinas. Depois disso eu voltei a trabalhar na serralheria do Wilson Limírio. Ali eu aprendi muito mais, né? Soldar, fazer portão, fazer porta, esses trabalhos de serralheria. Então eu aprendi muito lá.
E depois disso, eu fui para São Paulo fazer um curso de balança eletrônica. Por incrível que pareça, eu comecei a aprender essas coisas eletrônicas também. Aí eu fui na fábrica e lá fiz todo esse treinamento e voltei para Goiânia para poder dar uma assistência técnica nessas balanças eletrônicas que usava em supermercado, em açougue, nos comércios em geral. Então fui em muitas cidades do interior naquela época. Eu estou falando disso do ano mais ou menos 1985, por aí. 1986. Então eu virei técnico de balança eletrônica. Depois disso, eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro. Eu queria muito aprender a ser pedreiro, fazer casa, fazer essas construções. Então eu fui ser servente de pedreiro, né? E logo com o passar do tempo, poucos meses, eu comecei a trabalhar como pedreiro. Tinha um pedreiro muito bom que me ensinou e ele me deu a oportunidade. Falou, vou colocar você como pedreiro porque você aprende muito rápido. Então eu comecei a fazer parede, assentar tijolo, rebocar e fui aprendendo. E esse pedreiro era um mestre de obra muito bom e ele foi me ensinando. Ali eu aprendi também tudo relacionado a uma construção de uma casa. Fui aprender a ser encanador, eletricista, pintor, fazer tudo que tinha para fazer telhado, fazer tudo que tinha para fazer numa casa, né? Depois disso, esse mesmo pedreiro chamado Vitor, ele montou uma fábrica de laje. Eu fui trabalhar nessa fábrica de laje com ele. E nós aprendemos a montar laje, fazer as lajes, fazer tudo. Depois daí um tempo, eu passei a ser mestre de obras. Então eu comecei a trabalhar pegando algumas construções e tinha outros pedreiros que trabalhavam para mim naquela época. Então foi assim, antes de eu trabalhar com artes, eu fiz muitas coisas e desenvolvi muitos trabalhos manuais. Depois, aí, em cerca de 1988, eu fui trabalhar no ateliê do Ken Yuasa. Inclusive, eu conto a história dele aqui, tem uma entrevista com ele. No final, aí, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para vocês acessar e conhecer aí o Ken Yuasa, que foi o meu mestre nas artes plásticas. E logo então que eu comecei a trabalhar com ele foi me ensinar a fazer os vasos de cerâmica em argila. Depois, com o passar do tempo, nós tinha cerca aí de uns 10 trabalhadores. Eu passei a tomar conta desses trabalhadores, fazendo os vasos, enfim, gerenciando esse pessoal. Logo eu aprendi muito rápido, porque eu gostava muito disso. E depois eu passei a fazer as esculturas também. Teve uma época que o meu mestre, o Ken Yuasa, ele mudou para Manaus e eu fiquei aqui em Goiânia, tomando conta do ateliê e representando ele aqui em Goiânia. E nós fizemos muitas esculturas. Depois, no começo eu fazia as esculturas dele. Aí depois eu passei a ter as minhas próprias ideias e fui fazendo também as minhas esculturas. E inclusive tem uma escultura que nós fomos selecionados para participar do Museu da Escultura ao Ar Livre em Goiânia, que vou deixar também um link aqui na descrição desse vídeo para você assistir aí o vídeo dessa escultura que nós colocamos lá na Praça Universitária em Goiânia, uma escultura em bronze. Primeiro eu modelei ela em argila, depois nós fundimos no bronze para levar lá para a praça e está lá exposto desde o ano 2000, então já tem 20 anos, mais de 20 anos que ela está exposta lá na Praça Universitária em Goiânia. E nesse ateliê, naquela época, eu desenvolvi muitos trabalhos manuais de artes, de escultura, de vasos e também passei a ser professor de modelagem. Eu dava aula de modelagem em argila, em gesso, enfim, vários trabalhos. Eu tive muitos alunos, muitas pessoas que aprenderam conosco, outros artistas que aprenderam conosco também, que hoje se destacam aí nas artes plásticas. E também naquela época, como eu passei a estudar muito sobre cerâmica, eu passei a ter um conhecimento muito grande sobre essa área. E comecei a ser convidado para dar palestras nas universidades aqui na região de Goiânia, inclusive no Instituto de Arte, para os docentes, professores, né? E eu dei muitas palestras sobre cerâmica, por causa do conhecimento que eu tinha, que eu sabia fazer todos os trabalhos de cerâmica, sabia desenvolver o forno, a argila, preparar vários tipos de argila, outros materiais que eram usados muito na cerâmica, inclusive as ferramentas. E com isso,
Com o passar do tempo, nós participamos de algumas premiações do BEG, do Grêmio de Umas, de Brasília, entre outras premiações que tinha, concurso de artes, e nós já ganhamos primeiro lugar no BEG, ganhamos primeiro lugar lá no Grêmio de Umas, e entre outros, nós ganhamos prêmios, e foi muito bom. Foi uma época que eu aprendi muito a desenvolver muito esse trabalho de arte. E também, paralelamente, sempre eu pegava uma construção para fazer, então não parava, né? Eu casei em 1989 com uma esposa linda, maravilhosa, que me deu 2 filhos, o Alan e o Rafael. E hoje eu também tenho um netinho que está sempre aparecendo aí nas filmagens, né? E diz que quer ser igual ao avô. Que meus filhos, cada um quis fazer coisas diferentes. Bem que eu tenho um filho que faz teatro, tem um canal dele, eu vou deixar também na descrição desse vídeo para vocês conhecerem o canal do meu filho que trabalha com artes cênicas. Mas também eu desenvolvi outros trabalhos paralelos. Por exemplo, eu aprendi a música, né? E tocar violão, tocar flauta, sax, contrabaixo, guitarra. Estudei teoria musical. E naquela época até escrevi livros, né, de músicas cifradas. E então trabalhei muito nessa área musical também. Tocava em grupo, em conjunto. Então foi uma parte que eu gostava também, né? Além dos meus trabalhos de arte plástica, eu também gostava de artes musicais, vamos dizer assim. E também gostava de teatro, essas coisas, tudo assim, eu era muito ligado, sabe? Aí eu trabalhei com as artes até mais ou menos 1998, foi quando eu também, nesse período, eu comecei a desenvolver um outro trabalho que chegou com a computação gráfica, né? A minha ideia era o seguinte, eu quis aprender computação gráfica porque eu queria fazer as esculturas no computador e depois fazer elas manualmente, né? Isso, naquela época, 1998, ainda era assim, a informática e a computação gráfica no Brasil era bem ainda devagar. Os programas em 3D era muito difícil de aprender, era caríssimo, nosso computador era muito caro. Mas mesmo assim, eu comprei um computador naquela época, pedi para vir dos Estados Unidos um computador especial para me trabalhar com computação gráfica, né? E fui aprendendo, por incrível que pareça, eu não tive nenhum professor. Eu peguei ele e falei, eu vou encarar esse negócio, eu vou aprender esse trem. E fui mexendo daqui, mexendo de lá, logo eu já estava fazendo os meus primeiros trabalhos de artes, né? E acabei sendo levado para uma outra área, chamada arte final para gráfica. Aí fiquei conhecendo alguns donos de gráfica e eles pediam para mim fazer alguns trabalhos ali de grade, enfim, uns desenhos artísticos. E eu fui aprendendo isso, entrei até numa empresa que trabalhava só em computação gráfica e fui aprendendo lá. E depois disso eu fui até convidado para dar aula no Senac em Goiânia, no Cora Coralina. Eu fiquei 6 anos dando aula lá no Senac, de computação gráfica. Na área de CorelDRAW, na época era o PageMaker, né, que eu usava para paginar revistas, jornais, e também o Photoshop. Então eu aprendi esses programas e comecei a dar aula no Senac, fiquei dando aula, teve muitos alunos aí. E depois disso eu aprendi muito nessa área de arte final e fui convidado para trabalhar na Câmara Municipal de Goiânia, como arte finalista, né? Então eu trabalhei lá na época de 1998 até 2002 como arte finalista e sempre fazia arte para os trabalhos das câmaras, para os vereadores, enfim, tudo que precisava nessa área de computação gráfica eu estava fazendo naquela época. Depois de um tempo nós também montamos um estúdio, eu montei um estúdio próprio de vídeo, aí nós compramos as câmeras, todas as máquinas para fazer filmagem, montei um chroma key, um estúdio muito bem montado, todo feito com abafamento de áudio, justamente para gravar programas para televisão, programas artísticos. Então nós entramos, aprendi edição de vídeo, enfim, entrei nessa área, né? Aí eu dei uma pausa nas áreas, vamos dizer assim, de arte dessa época, depois que eu entrei na Câmara Municipal. O último trabalho que eu fiz foi o que foi para a Praça Universitária, que eu chamo Os Dedos de Deus, que eu coloquei lá em bronze. E depois disso eu desenvolvi uma outra atividade religiosa também.
eu concluí 4 cursos teológicos, inclusive me formei num curso superior em teologia e fui dirigir uma igreja batista. Fiquei por 7 anos dirigindo essa igreja como pastor principal e desenvolvi esse trabalho também nessa área, né, religiosa. Foi muito bom para mim. E recentemente, no ano 2000, no ano passado praticamente, eu mudei para um sítio na região de Goiânia e voltei justamente mudei para o sítio para voltar a fazer meu trabalho de artes, que ardia muito no meu coração, tinha muita vontade de voltar a fazer e estava muito envolvido com a igreja e outras coisas, né? Então pensei, não, eu vou dar uma parada em tudo isso e vou voltar naquilo que eu gosto, que eu sei fazer bem. Então eu voltei e montei um ateliê nesse sítio e estou aqui trabalhando com as artes. Agora, principalmente, mais voltado para a área de porcelanataria, ou seja, trabalhos com porcelanato. Esses porcelanatos que usa para pôr em piso, em parede, eu desenvolvi uma técnica aí para poder fazer as minhas esculturas com esses porcelanatos e também vasos artísticos, enfim, vários trabalhos. E também agora estou desenvolvendo um trabalho de restaurar artes. Então, essa é a minha história. Por isso que o meu canal se chama Universo do Hélio. Porque aqui nesse canal você vai ver muita coisa. Eu tenho muitas ideias. Eu nem dou conta de fazer tudo que eu tenho. Eu até às vezes brinco e falo, gente, eu acho que eu não dou conta de fazer nem 5% do que eu tenho na minha cabeça para fazer. Eu tenho muitos projetos, muitos desenhos que eu já fiz, mas não dou conta. Eu sou só um, né? Eu não tenho tempo. Mesmo que eu trabalhasse 24 horas, não dava conta. Então é isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui essa minha história. Quero compartilhar com você tudo que eu faço. O que eu puder ensinar, está aqui no meu coração. A tranquilidade, né? E também o trabalho de querer ser professor. Eu fui professor há muitos anos, então tenho muita facilidade de ensinar. Se você quiser aprender comigo, entre aí, pega meu contato e vamos estar juntos aí. Muito obrigado por tudo. E o que eu sempre falo, o que eu aprendi nesses anos todos, é que eu aprendi que a vida é muito boa. Então nós precisamos celebrar essa vida, agradecer sempre a Deus e ter muitos amigos para compartilhar e deixar na história, que a gente não vai viver para sempre. Mas nós vamos deixar o nosso legado das artes e da nossa vida que possa influenciar para o lado bom, é claro, outras pessoas. Muito obrigado, um grande abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau!